Você provavelmente não é quem você pensa que é. Por exemplo, se eu perguntar quem é você e você responder a sua profissão ou a sua posição na família, isso não responde à pergunta quem é você. Por exemplo, se você responder assim, eu sou arquiteto, eu sou dentista, eu sou Uber, eu sou eletricista, ou eu sou mãe solteira, tenho 2 filhos, isso não responde à pergunta quem é você. Você sabe quem é você? E a gente já vai entender isso. Mas antes, vamos entender, que é o tema desse vídeo, o autoconhecimento, por que ele é importante. E vamos fazer um exercício aqui, vou fazer um teste rápido de autoconhecimento. Se você não tem interesse nesse assunto, pode sair do vídeo. Aqui na internet tem milhões de conteúdos para você consumir. Então fica à vontade, pode sair do vídeo e vai consumir outro conteúdo. Ou até sai da internet e vai fazer outras atividades. Não tem problema, eu vou esperar você sair do vídeo. Você não saiu do vídeo? Por que você não saiu do vídeo? Você não saiu porque teve uma curiosidade para saber o que vai falar nesse vídeo? Ou porque você tem realmente interesse nesse assunto do autoconhecimento e como isso influencia a sua vida? Presta atenção em você mesmo. Observa, por que você ficou no vídeo? E talvez agora você está pensando em sair do vídeo. Mas voltando à questão anterior, se você responde a pergunta quem é você, falando a sua profissão e a sua posição na família, isso não responde a pergunta. Porque, por exemplo, você pode, independente da profissão, ser um trabalhador honesto ou desonesto, ser um dentista honesto ou desonesto, ser um eletricista honesto ou desonesto, ser uma mãe solteira amorosa ou bruta, ser um pai presente ou ser um pai ausente. Percebe como só dizer eu sou pai, eu sou chefe de família, eu sou eletricista, eu sou Uber, eu sou arquiteto, isso não responde quem é você. Então envolve muito mais coisas. Por exemplo, você consegue dizer agora 5 qualidades suas e 5 defeitos? Pensa aí, ou anota num papel, né, se você acha mais prático. Mas pensa rapidamente aí, 5 qualidades suas ou 5 defeitos? Algumas pessoas vão ter muita dificuldade em dizer 5 qualidades. Ah, mas eu não sou bom em nada, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. E algumas pessoas vão ter muita dificuldade em dizer os defeitos, né? Um exemplo disso é numa entrevista de emprego, né? Quais são os seus defeitos? Aí alguns respondem, eu sou muito esforçado. Isso não é um defeito. Mas enfim, o autoconhecimento, ele é muito importante para a gente ter clareza e não ficar no piloto automático na vida. Quando a gente tem um autoconhecimento de maneira bem desenvolvida, de maneira madura, a gente consegue fazer a transformação pessoal que a gente deseja. E o autoconhecimento é um processo contínuo. Por exemplo, talvez você já ouviu a frase que fala assim, a mesma pessoa não pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Porque nem a pessoa é a mesma, nem o rio é o mesmo. O rio, a água é corrente, né? Então o rio sempre está mudando. E nós também sempre estamos mudando. Quem eu sou hoje não é a mesma pessoa quem eu fui ontem e quem eu vou ser amanhã. E isso acontece com você também. Mas o autoconhecimento também dá para ser de maneira mais ampla e até mais profunda, subjetiva. Por exemplo, eu gosto do ponto de vista da doutora Ana Quintana, que escreveu esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para focar aqui. Vamos ver. A morte é um dia que vale a pena viver. A doutora Ana Quintana, ela é médica profissional da área da saúde que trabalha com cuidados paliativos. Cuidados paliativos é aquele público, aquelas pessoas que estão numa situação de saúde, talvez por um problema de saúde específico ou pelo envelhecimento, né? Na verdade, sempre é um problema de saúde específico, né? Onde a medicina já não tem mais o que fazer. No sentido de não tem como resolver aquele problema de saúde específico. E a morte está bem próxima, né? É só uma questão de pouco tempo. Os profissionais dessa área cuidam dessas pessoas até que esse dia chegue, para que esse processo seja o melhor possível. Então, nesse momento, essas pessoas acabam refletindo muito sobre a vida. Por isso, o tema do livro, né? A morte é um dia que vale a pena viver. E olha só que interessante. Quando eu trago esse tema, né, e ela fala sobre isso também, as pessoas ficam meio assim, não, mas fala sobre a morte, bate na madeira, vira a boca para lá. Mas a morte é uma realidade para todos nós. Aliás, se você tem interesse nesse livro, o link vai estar aí na descrição, para ficar mais fácil, né? Procurar depois. A morte é algo que faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo, mas dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, talvez eu já não esteja mais vivo. E talvez, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo,
talvez você não tenha mais 24 horas de vida. Essa é a nossa realidade, né? Um acidente, um problema de saúde. Então, a morte faz parte do nosso dia a dia. As pessoas que a gente ama. Só que falar sobre isso, muitas vezes é um tabu. Porque as pessoas não param para meditar que a vida, até certo ponto, ela é frágil. E quando a gente entende e relembra que isso é uma realidade, a gente não fecha os olhos para essa realidade, a gente valoriza a oportunidade de viver. Por exemplo, muitas pessoas que estão nessa situação, como a própria doutora Ana Quintana Arantes fala, mas outros profissionais que estão ligados com essa área, né? E numa reflexão maior, fala sobre isso. As pessoas que chegam nesse momento, muitas vezes o maior arrependimento delas é não terem sido elas mesmas. Né? E isso a gente escuta até em músicas, né? Se não me engano, uma música do Titãs que fala assim, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Então, as pessoas arrependem de não ter feito o que elas gostariam de ter feito. E às vezes se arrependem de terem feito coisas para agradar outras pessoas. Um exemplo simples e clássico, né? Às vezes um jovem está pensando em que profissão ele vai escolher e acaba escolhendo medicina ou acaba escolhendo direito, né? Isso para agradar a família ou algo assim. E não pelo potencial que ele tem quando ele se observa, pelas coisas que ele gosta de fazer, né? E muitos que entram nessa disciplina ou nessas áreas acabam depois desistindo, porque não era o que elas gostariam, né? Ou às vezes passa a vida fazendo isso. Então é importante a gente entender quem nós somos para tomar boas decisões. E aí quando a gente para pensar em algumas características que a gente tem, às vezes nós não somos aquilo que nós pensamos. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas dizem assim, talvez seja o seu caso. Eu sou muito impaciente, eu não tenho paciência, tudo me irrita, eu perco a paciência fácil e tal. Mas você é impaciente porque as circunstâncias que estão ao seu redor faz com que você fique impaciente, ou por você ser impaciente, as circunstâncias ao seu redor ficam mais difíceis. Tem um texto antigo que fala que até um sábio, debaixo de opressão, age como um louco. Então as circunstâncias da vida podem influenciar na sua personalidade, mas não realmente ser quem você é. Isso não define quem você é. Por exemplo, um exemplo clássico aí que tem a ver com o nosso conteúdo aqui, com o nosso canal, aqui no Projeto NeuroJohn, a maioria das pessoas estão com sobrepeso e muitos estão pensando em emagrecer. Mas uma grande parte do que busca emagrecer não consegue. Ou não consegue dar os primeiros passos, ou quando dão os primeiros passos, depois desiste. E alguns que alcançam esse alvo, esse objetivo, depois engordam de novo. Eu tenho um objetivo de emagrecer 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos. Aí muitos desistem no meio do percurso, outros alcançam o resultado e depois voltam a engordar de novo. E por que isso é interessante? Por exemplo, eu estou acima do peso agora, e meu objetivo é emagrecer. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, talvez eu já tenha alcançado. Mas eu sei porque eu estou acima do peso e como emagrecer. E relembrando, né, caso você não me conheça, eu sou o João Carlos, professor de educação física, personal trainer, especialista em fisiologia do exercício. E aí o objetivo desse conteúdo é ajudar as pessoas a fazerem mudanças na vida. Então eu sei o porquê eu estou acima do peso e como fazer esse processo. Eu tenho paciência para aceitar esse processo. Mas uma das questões é que muitas vezes as pessoas ficam pensando nas calorias. Por exemplo, né? As calorias, o peso na balança são referências. Mas para você emagrecer, você precisa mudar quem você é. Você precisa se tornar aquela pessoa que tem aquele peso que você deseja. Por isso que muitos, depois de emagrecer, pouco tempo depois ou algum tempo depois, voltam no mesmo peso. Porque a mente não mudou. E aí, pensando nisso, eu criei um método que chama Neuro7. Porque às vezes, hoje, as pessoas não conseguem ter acesso a tantos profissionais de uma vez só. Tem um psicólogo, um nutricionista, um personal trainer, um médico, e todos eles trabalhando em conjunto para chegar no resultado que você deseja. Então eu criei o método Neuro7 para que você consiga atingir os alvos que você deseja e num custo acessível, para ficar prático, né? Mas aí mais informações tem um link aí na descrição, se você tiver interesse. Mas aí voltando nessa reflexão da importância do autoconhecimento, eu também gosto do ponto de vista do professor Clóvis de Barros, né? Ele até escreveu um livro com Pedro Calabres, que chama Em Busca de Nós Mesmos, né? Se tiver interesse, o link tá aí na descrição. E aí, parte do livro diz assim, a definição que damos de nós mesmos vem de fora. Ao nascer, ninguém sabe quem é. Ao nascer, ninguém diz que é generoso e proativo. Aprendemos isso ouvindo os outros falarem sobre nós. Então, o autoconhecimento não envolve só a gente olhar para nós mesmos, mas como as pessoas que interagem com a gente entendem a nossa postura, a nossa atitude. Então, muitas vezes a gente tem que observar o que está acontecendo por fora. E isso faz muito sentido
por exemplo, quando a gente pensa no Big Five. Já ouviu falar do Big Five? Que são os traços de personalidade. Então, de repente, às vezes durante a vida, você escutou várias vezes que você é antissocial. E um dos traços de personalidade é a extroversão. Algumas pessoas são mais introvertidas. Ou seja, elas preferem não gastar muito energia estando com pessoas. Os introvertidos geralmente recuperam suas energias estando sozinho, na solitude. Então, eles gostam do hábito da meditação, de uma caminhada, de ler um livro. Eles preferem, no final de semana, por exemplo, ficar em casa, né? Mas isso não quer dizer que eles são antissociais. Os introvertidos, por exemplo, quando eles estão com pessoas que eles gostam, eles têm facilidade em fortalecer essas amizades. Na verdade, os introvertidos são mais seletivos. E às vezes você, sendo introvertido, se cobrou todo esse tempo, achando que você era antissocial. Mas o contrário também é verdade. Pensando nos extrovertidos, por exemplo, muitos que são mais extrovertidos gostariam de ter o hábito da leitura, de fazer meditação, tirar um tempo para cuidar de si mesmo. Mas eles têm essa dificuldade e às vezes se cobram por causa disso. E aí você entendendo se você é mais introvertido, mais extrovertido e as suas características, isso vai ajudar você a lidar melhor com as situações e as fases que você está passando da vida e ter menos frustrações, criar expectativas realistas. Só que esse é um dos traços de personalidade, né? Existem outros. Então olha como o autoconhecimento é complexo, mas ao mesmo tempo ajuda a gente a tomar decisões na vida. E ele é um processo contínuo, ele não para, né? E o autoconhecimento está em tudo na nossa vida. Por exemplo, você acorda de manhã, aí você vai no banheiro, olha no espelho e fala, como é que eu tô? Preciso arrumar o cabelo, a barba, autoconhecimento. Quando você vai no médico, ele começa a fazer pergunta, mas o que você está sentindo? Já sentiu isso antes? Você toma algum remédio? Alguém na sua família tem esse problema de saúde? Autoconhecimento. Você vai no psicólogo? Mesma coisa, várias perguntas e uma conversa que direciona o autoconhecimento. Você vai numa entrevista de emprego? Pergunta sua experiência de vida, quais são os seus objetivos profissionais, autoconhecimento. As pessoas que você convive, sua família, vizinhos, enfim, envolve o seu autoconhecimento. Então, a importância do autoconhecimento para a gente conseguir sair do piloto automático e ter uma vida significativa, né? E isso vai ajudar a gente a ter mais satisfação de uma maneira mais leve, apesar de ser algo mais profundo. Só que de repente você está pensando exatamente isso. Nesse vídeo vai falar como o autoconhecimento vai ajudar você a lidar com as crenças limitantes. Lembrando, se você gosta desse conteúdo, dá um like aí, se inscreve no canal, porque aí o YouTube vai entender que você gosta e vai continuar recomendando esses conteúdos. Lembrando, quando se trata de ser humano, 1 mais 1 nunca é igual a 2.